Olá, estamos aqui para mais um devocional Dia a Dia com a Palavra. Dia 5 de agosto, vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Aqui vemos um reconhecimento, uma declaração, uma honra partida de alguém que já havia tido muitos dias ruins e que há muito tempo buscava ao Senhor. Mas, em sua oração, reconhecer quem era Deus não era negociável. Ana, com seu filho desejado prestes a ser entregue no templo para servir ao Senhor, sabia que sua atitude poderia não ser entendida por todos, mas quem precisava saber conhecia o seu coração. O Deus Todo-Poderoso que havia aberto sua madre e respondido à sua oração. Ele foi e era a rocha onde ela se firmou e permaneceria firmada todos os dias de sua vida. Quando passamos a ter essa busca em Deus que temos falado nesses últimos dias, buscar ao Senhor para nos direcionar em tudo que fazemos, reconhecer Ele nos nossos caminhos, buscar a presença dEle no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Desde quando acordamos até nos deitarmos, assim como Ana fazia, porque não era pouco tempo que Ana tinha buscado. Ela não fez uma oração de 1 mês e Samuel veio. Não. Quantas vezes ela saiu de sua casa e foi ao templo e buscou ali, e orava ali, e chorava, porque além dela querer este filho, ela ainda sofria injúrias, ela sofria com as ironias de Penina, porque a Penina zombava dela pelo fato de ela não ter filhos, Penina ter filhos. Então imagine, sabe, o que tem atrapalhado a gente de continuar buscando o Senhor? Quando vemos Ana declarando aqui que Deus, Deus, ele era a rocha, sabe, é a rocha onde nós nos firmamos. Na Bíblia sempre vai ter essa figura da rocha como um lugar onde está firmado, onde nada pode te derrubar, nada pode tirar. Quando estamos firmadas em Deus, queridas, nada, nenhuma fala, sabe? Nenhuma fala de ironia, nenhuma fala de descaso pode nos tirar desse lugar onde nós sabemos quem somos, onde sabemos que somos amadas, onde sabemos que somos cuidadas. Quem decide estar firmada no Senhor tem convicção dessa oração de Ana para a sua vida também. Eu olho essa oração e posso me lembrar das vezes em que eu me firmei no Senhor, ouvindo coisas que eu não gostaria de ouvir, humilhações, é, situações, muitas situações que, que me faziam ficar entristecida, mas ao invés disso me afastar de Deus, isso me colocou mais perto dele. Principalmente na questão de ter filhos, né? Porque como tem já vídeo aqui no canal sobre o testemunho da minha maternidade, após ter perdido meu primeiro filho, eu passei anos, anos buscando, buscando. Ainda hoje, estava contando para minha filhinha
como ela é um presente de Deus para mim, né? Eu sempre, todos os dias praticamente eu falo para ela isso, eu falo, ai minha filha, você é um presente de Deus. Você não imagina. Aí esse dia ela começou a querer que eu contasse para ela, né, como ela nasceu, sabe? E aí eu fui falando de quanto a mamãe orou, de quanto a mamãe buscou contra a esperança, é, sair de momentos amargos para hoje sorrir todos os dias. Mas foi um processo e Ana passou por este processo. E aqui ela faz questão de declarar nas orações dela. Se você for lá em 1 Samuel, os primeiros capítulos ali, tem duas orações, né? Tem o cântico, né? E, e você vê as palavras, você lê as palavras dela e você sente nessas palavras que, apesar da dor, apesar do choro, apesar do desejo, do sonho dela de ser mãe, ela sabia que ela precisava estar em Deus, firmada em Deus. Por isso que ela declara que não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. E aí, para ela entregar o filho dela, se tornou algo tão assim, como se fala, como uma resposta em relação ao que Deus tinha feito para ela, porque ela sabia quem era Deus, ela sabia que Deus ia cuidar, né, da vida de Samuel, que ela talvez não imaginava, né, como seria a vida dele mesmo, né? Samuel teve um histórico assim, né, na presença do Senhor, um profeta escolhido por Deus. Deus usou tanto a vida de Samuel. E Ana teve outros filhos também, né, para viver perto dela, mas realmente Samuel pertencia ao Senhor já. E ela entendeu isso. Então, assim, quando a gente entende, né, quando a gente está próximo do Senhor, a gente entende isso. Muitas pessoas não vão entender, né? Muitas pessoas não vão entender quando você estiver num relacionamento profundo com Deus. E Deus te pedir algo, Deus pedir para você fazer algo, Deus pedir para você abrir mão de algo. As pessoas podem não entender, mas a tua vida, a minha vida, firmada em Deus, é tudo, tudo, tudo que precisamos levar em conta. É, levar em conta. Quando, quando eu olho as duas perdas que eu tive de bebê, um natimorto e um aborto, eu me lembro de ter falado assim, está nas tuas mãos, eles pertencem a ti antes de pertencer a mim. E aí eu falo para vocês, fácil fazer oração? Não foi. Mas reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas, isso para mim eu não tenho dificuldade, porque Ele é. Ele é. Às vezes o meu corpo pode brigar contra isso, até, sabe, meu coração, minha mente, sabe? Mas o Espírito em mim, sabe? O Espírito Santo lá dentro de mim testifica e confirma isso e eu recebo de forma assim aberta que Deus é soberano. Mesmo que venha o choro, porque sim, eu chorei quando perdi meus filhos, mas saber que Deus estava sendo soberano me manteve de pé, queridos. Hoje, quando eu olho para minha filha e lembro desse passado, sabe? Eu percebo que a melhor coisa que eu fiz foi reconhecer Deus como soberano nessas situações. Não só nessa, mas em tantas situações da minha vida. Mas aqui falando sobre maternidade, como Ana, é, sabe? Eu não sei como você tem vivido. De repente você tem clamado ao Senhor, né, por um filho. E reconheça o Senhor. Sabe? Não deixe ninguém falar assim, ai, Deus não te atendeu, Deus não te ouviu. Ah, quer saber, você nunca vai ser mãe. Ah, você essas palavras. Isola e coloque na tua mente. Deus é soberano. Viva para o Senhor. Tudo seja para a glória do Senhor. Porque mais do que um filho venha preencher nosso coração com alegria e com amor, Deus, ele nos preenche. Deus, ele é Senhor, e não é sobre se conformar, não. É sobre colocar Deus mesmo diante daquilo que você está, sabe, pedindo, sonhando e desejando, mas Deus ser tua rocha,
Deus ser a tua rocha. Nele você estará firmada. Eu creio que você vai entender, né? Porque às vezes a gente pode falar de coisas que a gente não entende, não sabe, mas reconhecer que Deus é Senhor, isso é, é algo que qualquer pessoa neste mundo pode fazer. Qualquer pessoa. É você decidir viver com Ele, ter experiências com Ele, e você vai perceber o quanto Ele realmente é soberano, poderoso, que não há outro como Ele, não há, não há, nada se compara ao nosso Senhor. Mas para isso precisamos conhecê-lo, termos intimidade, buscar a face dele, sabe? Você veja que em um belo dia, Deus, o sacerdote, falou lá para ela: sua oração vai ser atendida. Belo dia, sabe? Aquele de repente, o de repente de Deus. Eu, de repente, vi ali o resultado do positivo. De repente. De repente o Senhor mostrou, de repente o Senhor nos guiou e, de repente, depois de 17 anos, estava ali minha filha sendo gerada no meu ventre. Então, creia que o Senhor é soberano e declare isso, querida. Independente da situação que estiver, com ou sem, sabe? Independente. Ele é a tua rocha. Vamos orar? Senhor, és nossa rocha, e em ti firmaremos nossas mãos e pés sempre. Muitos ventos vêm para nos tirar a paz, tentar nos derrubar e destruir a nossa fé, mas declaramos que estaremos firmadas em ti e permaneceremos. Não há outro como o Senhor, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Tu és o nosso Deus, Pai. Amém. Amém, querida. Declare isso todos os dias. Sempre que você se lembrar, Deus, tu és soberano. Tá bom? Obrigada por estar aqui em mais devocional. Que o Espírito Santo ministre ao teu coração esta palavra mais, mais, mais. Obrigada a todos que estão chegando aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Fale o coração de vocês. Fique à vontade para compartilhar este áudio para outras mulheres cristãs receberem esta palavra e serem fortalecidas no Senhor. Amém? Amanhã estamos aqui em mais um devocional. Até lá, um grande abraço.